Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta, graças a Deus, por mais uma semana para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Este canal que é comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste canal a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta lição que eu estou apresentando aos irmãos, lição cujo título maior é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, ao longo desse trimestre, nós estaremos estudando esta lição, que é comentada pelo nosso distinto pastor Ezequias Soares, que é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, e presidente do Conselho de Doutrina da CGADB. Então, estaremos estudando este tema tão importante que é o pentecostalismo. Já estudamos na primeira lição a pessoa do Espírito Santo, um estudo muito importante, e eu falei no comentário desta lição que se você quer que os crentes na igreja busquem o batismo com o Espírito Santo, que eles se aprofundem nos dons espirituais, que a igreja tenha a manifestação explícita do Espírito Santo no meio dela, é importante que nós estudemos sobre o Espírito Santo, para não ficar como os crentes de Éfeso, que quando Paulo chegou lá, eles disseram que não sabiam nem o que era o Espírito Santo. Então, é importante estudar. E essa lição está de parabéns, porque esta temática é importante para os nossos dias. Estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, e é importante a igreja conhecer aquilo que ela tem acesso, para não fazer como Spurgeon, que dizia que é possível que alguém morra de fome tendo diante de si uma mesa farta de pão. E nós não desejamos que este seja o caso. Então estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo e hoje vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Muito bem, eu quero nesse vídeo agradecer aos mais de 13.500 inscritos no canal. Quero agradecer a você que semana após semana está acessando este canal, estudando. Quero agradecer a você que está acessando pela primeira vez. Nós informamos que os nossos comentários eles são feitos em 10 tópicos extraídos ali da própria lição e algum para dar uma complementaridade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aí tem uma mãozinha aí, não deixe de clicar. Muita gente não clica, mas clique nessa mãozinha, você vai estar ajudando, demonstrando que este canal é relevante. Espero estar dando uma contribuição satisfatória a todos os senhores e as senhoras. Meu muito obrigado a todos os irmãos de qualquer parte do Brasil. São muitos que comentam as lições, fazem o seu comentário sobre o que comentamos na lição e nós agradecemos. Faça ali o seu comentário e coloque a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, Se inscreva aí no canal, como já falamos, e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Lição de hoje, meus queridos, é a lição número 2, para 10 de janeiro de 2021, cujo título é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo nos diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Texto que se encontra em Atos 9, 31. A verdade prática nos diz: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Nossa leitura bíblica se encontra em João capítulo 16, versículos 7 a 13, que nos diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muito bem, queridos. A nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo como promessa, e aí tem como subtópico a promessa messiânica, também na antiga aliança, a promessa do Consolador. Segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. O subtópico 1 vai falar sobre o Consolador, que estaremos comentando, sobre o ensinador, no subtópico 2, e o ajudador, no subtópico 3. O terceiro tópico, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Subtópico 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Subtópico 2, ele convence da justiça. Subtópico 3, convence o mundo do juízo. E por fim, então, uma conclusão. Dentro deste conteúdo tão rico, irmãos, nós vamos dar uma sistematizada e organizarmos aqui a lição em 10 tópicos que você pode aplicar na sua classe ou no seu aprendizado. O primeiro tópico que nós colocamos aqui é o Espírito Santo como Consolador. Espírito Santo como Consolador. Nós vamos ver no próprio texto áureo que diz que as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Jesus já não estava entre eles em carne, né? E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 1, onde vai falar do Espírito Santo como Consolador. Então diz aqui na lição, tópico 2, subtópico 1. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho, ou seja, de uma mesma substância. O termo grego parakletos vem da preposição para ao lado de próximo e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra, parakleto, significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido como advogado. Então, a ideia parakletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. E esse tem sido um papel fundamental do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos consola, que nos tempos de angústia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem produz esse bom ânimo no crente? O Consolador, que é o Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, a igreja aqui na terra, ela não é igreja glorificada, ela é uma igreja militante, uma igreja que está numa batalha espiritual. Quantas guerras nós enfrentamos, quantas intempéries, quantas angústias, quantas decepções. Jesus disse que dentro, dessa própria comunidade haveriam aqueles que traiciam, uns aos outros, e outras dificuldades que nós enfrentamos neste mundo como igreja do Senhor, mas graças a Deus, os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus disse que ia embora, porque nesses momentos de angústia, irmãos, eles tinham a quem se chegar, com quem conversar, com quem tirar suas dúvidas. E agora Jesus ia embora. E quem iria consolá-los no momento da dificuldade, né? Todos nós carecemos de consolação. Então, o Espírito Santo, neste plano de redenção, que é todo o processo, né, da nossa salvação até o nosso estado de glorificação,
o Espírito Santo vai atuar, em primeiro lugar, como consolador. Em segundo lugar, nós vamos vê-lo aqui, o Espírito Santo como juiz. Nós vamos ver em Números 11, 17, há uma referência aqui interessante na lição que está na nossa leitura diária de segunda-feira, Números 11, versículo 17. Temos aqui a atuação do Espírito Santo como juiz. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Ora, Deus ia tirar do Espírito que estava em Moisés, o mesmo Espírito Santo, ia colocar naqueles homens, e eles estariam no comando do povo. E o que era este comando, irmãos? Era tratar das questões de julgamento. O Espírito Santo atua como juiz, até mesmo da nossa consciência. A consciência, nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, ele dizia assim: a consciência nunca mentiu a homem algum. Então, na nossa luta, no nosso levanta, cai, nas decepções que nós temos até conosco mesmos, Então, o Espírito Santo, ele não só consola, mas ele entra como juiz. O Espírito Santo não é aquele que acoberta o nosso pecado, aquele que faz de conta que não está vendo. Não, quando nós pecamos, somos chamados a atenção, porque o Espírito de Deus é justiça. E quando fazemos o bem, ele está também como um defensor ao nosso lado. O Espírito Santo, então, como juiz. Terceiro lugar, o Espírito Santo como selo da garantia. Vamos ver Efésios 1, 13 e 14. Paulo vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo, que está na vida do crente, demonstra que esse crente é propriedade do Senhor, particular tesouro do Senhor, e que o inimigo não pode invadir essa propriedade. O Senhor disse assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. E a Bíblia diz, o Senhor falando que o maligno não lhe toca. Então, o maligno não tem autoridade de atravessar esta fronteira de proteção do Senhor, de proteção do Espírito Santo para tocar em você. Mas você foi selado com o Espírito Santo. Isto não implica no batismo com o Espírito Santo. Este selo é como um carimbo de propriedade. Você não é algo aí clandestino, extraviado, jogado no mundo. Você tem dono, você tem um Senhor, e você agora pertence a esse Senhor. E aí nós temos como penhor do Espírito, que é a garantia da nossa herança. Este Espírito em nós, este selo em nós, garante a nossa certeza de salvação e sabermos que pertencemos a um Deus todo-poderoso, O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Nós vamos ver na vida de Davi, na vida desses homens de Deus, nessa intimidade, ele entendendo que ele pertence ao Senhor, Não está aí à deriva, jogado para o diabo fazer o que quiser, ou as pessoas fazerem o que quiser. A gente até sofre nesse mundo, mas saiba que você tem um dono e o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. O diabo está ao derredor, mas o anjo do Senhor está ao seu redor, lhe protegendo e lhe guardando no nome de Jesus. Vamos então para o nosso quarto tópico da lição. O Espírito Santo como viabilizador da adoração. Ou seja, não é possível a adoração genuína, a adoração verdadeira, sem a presença do Espírito Santo na vida do adorador. Até porque a Bíblia diz que o Senhor está procurando não adoração, mas está procurando o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador tem
como morada, né? O Espírito Santo mora dentro dele, né? Então, o Espírito Santo como viabilizador da adoração. Vamos ver Filipenses 3:3, que tem uma palavra. Filipenses, carta de Paulo, capítulo 3 e versículo 3, nos diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Sem estar no Espírito, é impossível servir a Deus. E anotei aqui também uma referência que me veio à memória, que foi 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3, onde Paulo diz aos Coríntios assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, que coisa interessante, né, irmãos? Quando nós adoramos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando praticamos ações que glorificam o nome do Senhor, que isto é adoração, Deus quer ser glorificado em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Quando isto acontece, é porque o Espírito Santo está em ação. Quando você faz o mal, é você mesmo, mas quando você faz o bem, é o Espírito Santo atuando em você. Então, não há verdadeira adoração sem a presença desse Espírito Santo. Posso dizer que o verdadeiro adorador é um homem, é uma mulher cheios do Espírito Santo. Quinto tópico: o Espírito Santo como convencedor do pecado. Vamos lá para o tópico 3 e subtópico 1 da lição. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então, queridos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Primeiro, o iluminando em relação à palavra. Nós sempre falamos que somente o encontro do homem com o coração aberto, viabilizado pelo Espírito Santo, o encontro desse pobre pecador com a palavra que é santa, verdadeira, a expressão de Deus, é que o homem vai refletir e nesse comparativo ele vai ver o seu estado de desgraça, o seu estado de pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, escrevendo aos Efésios, ele disse, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, irmãos, nós estávamos mortos, desgraçados, desesperadamente perdidos. E o Espírito Santo, promovendo este encontro entre nós e a palavra, e iluminando a palavra para que a gente possa, ou iluminando a nossa mente para que a gente possa entender a revelação, aí sim é que eu me convenço do homem mau que sou, do homem desgraçado que sou e, acima de tudo, do homem dependente que eu sou. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Nós estamos vendo que todas essas ações do Espírito Santo está envolvida aí nesse plano da redenção. Não vamos fugir deste título da nossa lição. Sexto tópico: o Espírito Santo como guia de toda a verdade. Veja na leitura bíblica em classe, capítulo 16, e o versículo 13, que vai dizer assim, Jesus falando: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, os irmãos vejam, a essência do Espírito é verdade. É um atributo divino, A verdade. Deus não pode mentir. Nós mentimos, nós nos contradizemos,
Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 8,32, ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eles são consubstanciais, Espírito Santo, Jesus e Deus, nós podemos dizer que o Espírito Santo é a verdade também. Então, ele tanto é a verdade, como ele vem para nos guiar em toda a verdade. Então, eu posso afirmar categoricamente que um crente cheio do Espírito Santo anda na verdade. Pastor, mas eu conheço um crente que só anda mentindo, né? Mentiroso, né? O título dele é mentiroso, né? E o mentiroso, a Bíblia diz que ele é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio. O Espírito Santo, quando fala a verdade, fala do que lhe é próprio. Então, o Espírito Santo é verdadeiro, ele é a verdade, e aqueles que estão com o Espírito Santo, eles andam na verdade. Subsídio teológico, que está aqui na página 15, tem uma partezinha onde diz assim: significa que devemos permitir ao Espírito Santo da verdade orientar-nos na tarefa de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos e os de outras pessoas. Ou seja, o que importa não é o que eu penso, não é a minha construção de verdade, mas aquilo que eu acho que é a verdade, comparo com a palavra de Deus. E comparando com a palavra de Deus, nós vamos então extrair a verdade. Então, o importante não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que o filósofo pensa, não. Nós temos o direito de expressar o que nós entendemos como verdade. Agora, pegamos tudo isso, vamos para a palavra, que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, né? E dentro desta palavra, nós vamos descobrir a verdadeira verdade, vamos dizer assim, não é? Então, a palavra de Deus é a verdade. Nós cremos na inspiração plenária das Escrituras e na inspiração verbal. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Vejamos mais alguma coisa interessante. Então, o Espírito Santo como guia de toda a verdade. Esta verdade vai esclarecer as nossas dúvidas, vai balizar as nossas interpretações, vai moldar os nossos julgamentos e dissipar as nossas polêmicas. Glória a Deus. Muito bem. Então, queridos, vamos então para o 7º tópico da nossa lição. Estou sendo bem breve, irmãos, para o vídeo não ficar longo, mas é claro que você pode desenvolver mais aí cada tópico. O Espírito Santo no processo de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é a transformação radical que o Espírito Santo realiza na vida do homem, e somente o Espírito Santo é capaz de fazê-lo. João capítulo 3, versículo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Este novo nascimento, irmãos, esse tornar-se uma nova criatura, não é? É o que nós denominamos de regeneração. Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua 2ª carta, capítulo 5 e versículo 17, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é isso? Regeneração. Então, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, ele se torna uma nova criatura, as coisas que ele fazia, ele não faz mais. Né? Como dizia um antigo corinho, houve um câmbio quando de novo eu nasci. Houve um câmbio quando de novo eu nasci. As coisas que eu fazia, já não as faço mais. Houve um câmbio quando de novo eu nasci. 8º tópico, o Espírito Santo como ensinador. Que professor de excelência é o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, tem tanta coisa que nós podemos mergulhar mais fundo e nós ficamos muitas vezes na água rasa, não é? Às vezes baseado em filosofias, baseado em percepções meramente humanas, e deixamos de mergulhar mais profundo porque não nos entregamos nos braços do Espírito Santo. O tópico 2 e subtópico 2 da nossa lição, que
que vai mostrar o Espírito Santo como ensinador, vai dizer assim: o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. É o que nós chamamos de consubstancialidade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. E esse outro no grego não quer dizer outro diferente, mas outro igual, né? Então, esse outro consolador é alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Então Jesus vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá em João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. É até muito importante, muito interessante, que antes de ler a Bíblia, a gente ore e diga: Espírito Santo, me ilumine, me ensine para que eu aprenda a tua palavra. Principalmente numa época como a de hoje, onde o grupo de ensinadores está muito restrito, muito resumido, e você muitas vezes tem que mergulhar sozinho. Então, meu querido, faça o que você pode fazer, né? E faça aquilo que você sabe fazer, mergulhe nas Escrituras e ore que o Espírito Santo vai viabilizar o conhecimento. Se eu não consigo por mim mesmo, certamente o Espírito Santo vai mobilizar alguém que vem para me ensinar. Lembra do eunuco lá da rainha de Candace, né, que naquela viagem, né, encontrou ali, teve a felicidade de encontrar com Filipe, né? E Filipe explicou as Escrituras para ele. Filipe, quando viu que ele estava lendo a Bíblia, disse: você entende o que lê? Ele disse: como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Filipe subiu na carruagem e foi explicando. Quem providenciou para que Filipe chegasse junto daquela carruagem e junto daquele homem e lhe ensinasse as Escrituras? Aquilo é a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o grande ensinador, é o grande professor por excelência. Nono e penúltimo tópico, né? O Espírito Santo no processo de santificação. O que é o processo de santificação, irmãos? É esse estado ou esse processo de melhoramento que nós vamos passando no dia a dia, na leitura da palavra, na oração, não é? Quando nós estamos aprendendo no templo, nos cultos de ensino, na escola dominical, e a cada dia nós vamos sendo burilados, né? Lixados, e vamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que o Senhor, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E a finalidade desses dons ministeriais foi para que esses homens fossem aperfeiçoadores da igreja. E o que é esse processo de aperfeiçoamento da igreja? O processo de santificação, onde cada dia eu vou melhorando a minha maneira, né, de me comportar perante Deus, a minha maneira de me compreender a mim mesmo e compreender o meu irmão. Então, eu quero até nesse vídeo, estamos aqui em 2021, eu quero desejar a todos os irmãos que não sejam os mesmos crentes, pelo amor de Deus, de 2020, né? Vamos melhorar, né? Se a gente não conseguiu ler a Bíblia toda, vamos ler agora em 2021. Se a gente não orava, vamos orar. Se a gente estava indo pouco à igreja, vamos mais à igreja. Se eu não era matriculado na escola dominical, vou matricular. Se eu estava assistindo muita coisa que não devia, vamos podar, irmãos, né? Vamos nos voltar para as Escrituras, para as coisas que edificam e nos fazem crescer. Isso é santificação. Mas todas as vezes que eu falo em santificação, eu falo desta questão da melhora pessoal, mas falo também da santificação, que é esse processo de separação para uma missão. Então, quando nós falamos de santificação, nós estamos falando desse melhoramento pessoal, mas também de que você foi santificado, você foi separado para uma missão diferente. Outrora, sua missão era outra.
Mas hoje você tem uma missão específica de Deus na sua vida, um ministério, né? E aqui eu abro um parênteses para dizer que você que tem um ministério e está encostado, está parado, cuidado, irmão, isso é risco de morte, tá bom? A chamada ministerial é algo muito sério. Cuidado com as seduções deste mundo que muitas vezes vão desviando você da rota. Deus te chamou para ser um professor de escola dominical, para ser um diácono, ser um presbítero, um evangelista, um pastor. Cuidado, que há muitas cantadas paralelas para te tirar da rota. Então, o Espírito Santo atua nesse processo de santificação. Não há santificação sem a presença do Espírito Santo. E 10º ponto e último tópico da nossa lição, do nosso comentário complementar de hoje, o Espírito Santo como ajudador. Me veio à mente aquele texto de Romanos 8, 26, e eu quero ler junto com você. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, está aqui com E maiúsculo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós somos fracos. Quem tem dúvidas sobre essa questão? Nós somos fracos. E o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E ajuda de forma tão intensa, irmãos, que até ora por nós. Porque a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu penso que seja o aperfeiçoamento da minha oração, que muitas vezes vai adulterada, vai contaminada, vai cheia de preconceito, vai cheia de interesses, não é? Vai cheia de malícia e de tantas outras coisas, não é? Mas Deus, não é, destinou o Espírito Santo para ser um ajudador, para estar conosco, para nos ajudar até nas nossas orações. Então, conte com o Espírito Santo. Ele está próximo a você e não só próximo, está dentro de você para te ajudar. Tópico 2 e subtópico 3 estaremos lendo e concluindo. Veja, o Espírito Santo como ajudador. O Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até ao final da nossa jornada. Essa ajuda também, irmãos, implica em nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor falou. Por isso que é importante, né? Tem gente por aí pregando e diz que na hora o Espírito Santo vai dar mensagem, não é? E ele nem lê Bíblia. Então, irmãos, o Espírito Santo vai lembrar. Eu já não estou ouvindo Jesus como pessoa. Como é que eu ouço Jesus, né? Lendo a palavra de Deus. Então eu leio a palavra de Deus, eu tenho esse hábito, quero dizer aqui como um incentivo, né? De todo ano, ler minha Bíblia toda. Minha esposa tem o mesmo hábito também, de ler sua Bíblia toda durante o ano. O dela é até um voto. Ela disse, eu vou ler minha Bíblia toda durante o ano e o Senhor cuida dos meus filhos. Olha que voto maravilhoso, né? Então, meus queridos, esse Espírito nos ajuda fazendo lembrar de tudo quanto o Senhor falou. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Ou seja, faça o que você tem que fazer, faça o que você pode fazer, faça o que você pode fazer, não é? E deixe o Espírito Santo lhe ajudar e no final vai dar tudo certo. Se você gostou desse comentário, né? Simples, objetivo, né? Você pode se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito. Olha a mãozinha, não esquece aí de dar o clique aí no like. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e faça o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.